Falar sobre o suposto templo sob a mesquita de Al-Aqsa não está mais confinado a textos religiosos ou narrativas lendárias. Ele se transformou em um projeto político de pleno direito adotado pelo establishment israelense e executado por meio de etapas cuidadosamente calculadas ao longo de décadas. Entre os relatos que afirmam a existência do Santo dos Santos sob o Domo da Rocha, os mapas desenhados por orientalistas e oficiais britânicos e os túneis escavados dia e noite sob a Cidade Velha, a luta por Jerusalém surge como uma batalha de identidade, memória e soberania ao mesmo tempo. Desde os mapas de Warren no século XIX até a demolição do Magarba Quarter em 1967 e até o projeto Pilgrim's Road em Silwan, fica claro que as escavações não eram apenas uma atividade arqueológica inocente, mas uma ferramenta para remodelar o espaço de forma a atender à narrativa sionista. No entanto, apesar da superioridade material e militar e do apoio ocidental, a Al-Aqsa permaneceu resistente. E Jerusalém continua a ser um centro de resistência profundamente enraizado, carregado pela memória palestina e alimentado por sensibilidades islâmicas e cristãs que transcendem as fronteiras. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessa questão, explorando a tensão entre textos religiosos contestados, políticas arqueológicas politizadas, divisões religiosas e o enorme custo que torna a demolição de Al-Aqsa um sonho adiado. Apesar de todos os planos, fique conosco até o fim. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todo o nosso conteúdo mais recente. Desde o início do século XIX, os contornos do que mais tarde ficou conhecido como a lenda do segredo enterrado sob a mesquita de Al-Aqsa começaram a tomar forma. Naquela época, a atenção dos orientalistas e dos viajantes europeus se voltou para Jerusalém, que os espanhóis viam não apenas como um palco para textos religiosos, mas também como uma chave para entender a Terra Santa. Esses exploradores não se limitaram a documentar as cenas visíveis acima do solo. Eles ficaram preocupados com o que acreditavam ser um mundo oculto sob o nobre santuário. Como resultado, surgiram mapas preliminares e esboços arquitetônicos, tentando retratar uma rede de túneis e corredores que supostamente escondiam o suposto templo ou os restos dele, o Santo dos Santos. Esses mapas orientalistas não eram meras tentativas acadêmicas neutras. Em vez disso, eles estavam ligados a visões imaginativas e lendárias que alimentaram a imaginação ocidental com a ideia de que Jerusalém enterrada guardava segredos além do que era visível. A cada nova expedição arqueológica europeia, aumentava a produção de relatórios afirmando que as profundezas de Al-Aqsa escondiam evidências históricas à espera de serem descobertas, o que ajudou a disseminar a narrativa do segredo enterrado como uma história carregada de simbolismo religioso e político. À medida que essas noções se infiltraram na mentalidade colonial moderna, Jerusalém se transformou de uma cidade habitada por história e pessoas em um texto aberto para interpretação, sobre o qual foram construídas hipóteses e projetos políticos que iam além da pesquisa acadêmica para atender a agendas mais amplas. Assim, a questão do suposto templo não estava mais confinada a textos religiosos antigos, mas encontrou um ponto de apoio nas políticas das potências coloniais que reproduziram Jerusalém como um espaço de competição entre mito e realidade e entre investigação arqueológica e dominação política. Uma das questões mais controversas na história religiosa e política de Jerusalém é o que é conhecido como o suposto templo. De acordo com a narrativa sionista, afirma-se que sob a mesquita de Al-Aqsa estão os restos do Templo de Salomão e que a cúpula da rocha foi construída diretamente sobre a pedra fundamental, que se diz ter sido o centro do Santo dos Santos. Essa hipótese não se limitou a uma interpretação religiosa ou a uma investigação histórica. Ele evoluiu para um projeto político público que justifica as exigências para remover Al-Aqsa e reconstruir o templo como um rito religioso e histórico. Entretanto, o problema fundamental está nas contradições dos próprios textos judaicos. Essas fontes nunca concordaram com a localização exata do templo ou do Santo dos Santos. Em vez disso, elas contêm relatos divergentes que impossibilitam a resolução da questão de forma científica ou religiosa. Até mesmo rabinos e estudiosos judeus discordaram sobre a localização.
Será que ele está realmente embaixo de Al-Aqsa, ou em outros lugares, como o Monte Gerizim, ou totalmente fora do nobre santuário? Esse conflito confirma que o que é apresentado hoje como verdade histórica é, na realidade, uma construção lendária carregada de ideologia. Do ponto de vista islâmico, o Alcorão nunca menciona um templo ou uma estrutura sagrada chamada o Santo dos Santos. Em vez disso, fala do Palácio de Salomão, construído por milagre divino com vidro transparente, como no versículo. De fato, é um palácio feito de vidro. Esse texto claro do Alcorão estabelece que o que estava associado a Salomão, que a paz esteja com ele, era um palácio real e milagroso, e não um templo no sentido promovido pelo pensamento sionista. Portanto, as evidências religiosas islâmicas não apoiam de forma alguma a alegação de uma estrutura enterrada sob Al-Aqsa. No nível arqueológico, o que foi realmente descoberto limita-se aos remanescentes herodianos ao redor das bordas da plataforma, como arcos, suportes e estradas antigas. Até o momento, nenhuma evidência material direta foi publicada indicando a existência da Arca da Aliança, dos vasos do templo ou de qualquer vestígio de um templo sob Al-Aqsa. A arqueologia em Jerusalém nunca foi apenas uma prática de pesquisa neutra. Desde o século XIX, ela se transformou em uma ferramenta política e colonial usada para remodelar o espaço e construir narrativas em torno dele. As escavações se entrelaçaram com projetos de influência militar e religiosa, de modo que cada descoberta arqueológica ou novo mapa se tornou um meio de redefinir quem é o dono da terra e quem tem o direito de narrar sua história. Em 1867, os britânicos enviaram o oficial Charles Warren a Jerusalém como parte de uma missão em nome do Fundo de Exploração da Palestina. Ele documentou cisternas de água, sistemas de esgoto e passagens sob a colina, produzindo o que mais tarde ficou conhecido como Warren Maps. Esses mapas não eram um trabalho puramente científico. Eles estavam ligados à visão anglo-protestante da Terra Santa, que via Jerusalém mais como um palco bíblico do que como uma cidade viva. O projeto também tinha objetivos coloniais e de inteligência claros, pois seus resultados foram usados para estabelecer as bases políticas que antecederam o mandato britânico. Assim, as escavações de Warren representaram o primeiro passo no uso da arqueologia como um meio de consolidar o controle sobre a terra e transformar a história em uma ferramenta de influência. Após a ocupação de Jerusalém Oriental e da Cidade Antiga em 1967, Israel demoliu rapidamente o bairro Magarbá em poucas horas, abrindo uma ampla praça em frente ao Muro das Lamentações. Essa não foi uma decisão inocente de planejamento urbano. Foi uma reconfiguração deliberada do espaço urbano para servir a uma narrativa política religiosa específica. Desde então, as escavações continuaram em um ritmo acelerado. Entre os mais notáveis estão os túneis do Muro das Lamentações, que correm ao longo do muro e sob os edifícios do bairro islâmico. Embora não cheguem aos corredores de Al-Aqsa, são comercializados como descobertas do suposto templo. As escavações também começaram na área de Ofel, ao sul do Harã, revelando ruas herodianas pavimentadas, vestígios dos Omíadas e dos Cruzados e estruturas de suporte para as paredes. Em Silwan, conhecida como a Cidade de Davi, o foco tem sido a Estrada do Peregrino e o Túnel de Ezequias, apresentados aos turistas como descobertas bíblicas, quando na verdade são projetos políticos que visam consolidar o controle sobre o espaço ao redor de Al-Aqsa. Dessa forma, cada metro subterrâneo se tornou uma ferramenta para afirmar o controle sobre ele, transformando a arqueologia em um braço direto de ocupação. No final da década de 1990, os arcos de Marwani, conhecidos na literatura ocidental como estábulos de Salomão, passaram por uma transformação radical. Depois de ser convertido em um salão de orações, grandes quantidades de solo foram removidas sem nenhuma documentação estratigráfica, gerando uma ampla controvérsia sobre a perda de importantes evidências históricas. Mais tarde, o projeto Temple Mount Soil Screening vasculhou os escombros removidos e descobriu milhares de artefatos de várias épocas, desde cerâmica bizantina até moedas islâmicas. No entanto, esses itens vieram de detritos sem contexto, o que os torna inadequados como evidência conclusiva para qualquer narrativa arqueológica. Como resultado, as descobertas se tornaram material interpretável, com cada lado usando-as para apoiar sua narrativa política ou religiosa.
A questão do suposto templo é um dos tópicos mais controversos da história religiosa e política de Jerusalém. Não se trata apenas de um relato lendário em textos sagrados ou de um antigo símbolo religioso. Em vez disso, ela se tornou o centro de uma luta ideológica e política com impacto direto na realidade e no futuro da cidade. Apesar da imagem monolítica promovida pelo discurso sionista, que retrata o templo como tendo sido construído no local da mesquita de Al-Aqsa, a própria comunidade judaica interna revela profundas divisões em relação a essa questão, tanto em termos da verdadeira localização do templo, quanto em relação a quem tem o direito ou a capacidade de reconstruí-lo. O debate judaico sobre a localização do templo reflete uma diversidade de interpretações religiosas e históricas. Não há consenso entre as seitas judaicas sobre seu local exato. Por exemplo, as tradições samaritanas colocam o templo no Monte Gerizim, em Nablus, e não em Jerusalém. Essa posição reflete uma leitura diferente da história, contradizendo a narrativa sionista religiosa que monopoliza a história e a vincula exclusivamente a Jerusalém. Algumas correntes rabínicas ortodoxas são muito cautelosas com relação a qualquer tentativa de entrar na área. Acredita-se que seja o Santo dos Santos, temendo a contaminação ritual de acordo com a lei religiosa. Isso explica por que grandes grupos de judeus devotos se abstêm de participar de incursões à mesquita de Al-Aqsa. Em contrapartida, outras correntes acreditam que a espera pelo Messias não impede a adoção de medidas práticas, políticas e até mesmo militares para preparar o terreno para a reconstrução do templo. Em meio a essas divisões internas, o protestantismo evangélico do século XIX desempenhou um papel importante na revitalização do que mais tarde ficou conhecido como o sonho do retorno de Israel. Esse movimento cristão considerava o retorno dos judeus à Palestina e a reconstrução do templo como condições essenciais para a segunda vinda de Cristo. Dessa forma, uma doutrina teológica foi transformada em um programa político ativo que serviu ao projeto sionista e validou sua narrativa. Assim, surgiu uma aliança não oficial entre os pensamentos religiosos protestantes, com sua visão messiânica de salvação, e o objetivo político judaico de consolidar a presença na Palestina, retratando Jerusalém como uma cidade destinada a sediar o templo antes do fim dos tempos. No início do século XX, o sionismo religioso surgiu como a corrente mais explícita e franca, pedindo a demolição de Al-Aqsa e a construção do terceiro templo em seu lugar. Esse movimento rejeitou a espera passiva pelo Messias, argumentando que os próprios seres humanos devem intervir para criar as condições para a reconstrução, considerando a espera prolongada como um obstáculo à vontade de Deus, conforme sua percepção. A partir dessa perspectiva, práticas contínuas surgiram de várias formas, incluindo escavações intensivas sob o nobre santuário, tentativas de assentamento ao redor dele e apoio a grupos do Monte do Templo que buscam ativamente alterar o status quo e afirmar uma presença simbólica e física no ponto mais sagrado da cidade. Apesar da intensidade da retórica ideológica, a realidade política impôs uma abordagem pragmática. Israel está ciente de que a demolição direta da Al-Aqsa poderia desencadear um grande confronto regional e internacional. Portanto, o sionismo religioso e o Estado israelense adotaram uma política de pequenos passos desde 1967 por meio de incursões repetidas, escavações graduais e a criação de novos assentamentos perto do Harã, buscando uma preparação lenta, mas constante, para o momento que considerarem apropriado para reconstruir o terceiro templo. Onde a fantasia religiosa encontra a ambição política. Apesar da influência política, midiática e econômica de Israel, a demolição da mesquita de Al-Aqsa não foi realizada devido aos enormes obstáculos estruturais que tornam os custos políticos, de segurança e humanitários insuportáveis. O primeiro desses obstáculos é a resistência palestina profundamente enraizada no terreno. Além disso, a importância transnacional da Al-Aqsa significa que as reações islâmicas e globais seriam catastróficas. Diplomática e economicamente, a custódia hachemita e o WQF islâmico fornecem uma cobertura legal e religiosa reconhecida pela comunidade internacional, enquanto as decisões da Unesco afirmam a identidade islâmica de Jerusalém e condenam quaisquer mudanças unilaterais. Além disso, as confissões de proeminentes historiadores israelenses como Benjamin Kedar, que confirmam a ausência de qualquer evidência material do primeiro templo,
minam a narrativa oficial e revelam que toda a questão se baseia mais em textos e interpretações ideológicas do que na realidade arqueológica. Os rumores tiveram um papel central na criação da lenda do segredo enterrado sob Al-Aqsa. O que começou como histórias passageiras evoluiu para ferramentas políticas e de mídia que alimentam a tensão e justificam ambições. A cada expedição arqueológica ou novo projeto de escavação, circulavam notícias sensacionalistas, exagerando as descobertas ou acrescentando elementos lendários, tornando cada vez mais difícil distinguir a fantasia da realidade. Entre os rumores mais persistentes está a história da Arca da Aliança, que dizem estar enterrada sob o domo da rocha, contendo as tábuas de Moisés. Essa hipótese apareceu nos escritos de orientalistas e nos jornais europeus do século XIX, sem nenhuma evidência arqueológica que a sustentasse. Outros rumores afirmam que a própria rocha sagrada é o Santo dos Santos, escondendo uma câmara selada que nunca foi aberta, por milhares de anos. Essa afirmação tem sido amplamente usada na literatura religiosa e política para justificar a ideia de que Al-Aqsa foi construída diretamente sobre o templo. Acompanhando isso, havia a lenda do ouro escondido, com histórias populares em Jerusalém afirmando a existência de tesouros pertencentes ao rei Salomão sob a mesquita, supostamente alvo de escavações israelenses. Apesar da falta de evidências científicas, essas histórias ganharam força devido ao status lendário de Salomão na imaginação coletiva. Outro boato amplamente divulgado fala de um túnel que conecta Al-Aqsa ao Muro das Lamentações, levando a câmaras secretas supostamente utilizáveis para controlar o Harã por dentro. Embora as escavações israelenses não tenham chegado ao interior da própria Al-Aqsa, o boato persiste e continua a ser explorado para incitar atenção contínua. O círculo de rumores também inclui alegações de descobertas arqueológicas bíblicas e supostamente encontradas pelas autoridades israelenses, mas mantidas em segredo para evitar um confronto político precoce, reforçando a crença em verdades ocultas que são deliberadamente retidas. Concluindo, fica claro que o chamado segredo enterrado sob Al-Aqsa nada mais é do que uma lenda explorada para justificar um projeto colonial que tem como alvo a identidade de Jerusalém. A ausência de evidências arqueológicas da existência do Templo de Salomão ou da Arca da Aliança é combatida por um esforço frenético por meio de escavações e túneis para impor uma narrativa alternativa. No entanto, a mesquita de Al-Aqsa continua resistente, protegida pela resistência, pela conscientização pública e pelo apoio islâmico e internacional, enquanto o suposto templo continua sendo uma ilusão política diante da realidade duradoura de Al-Aqsa como símbolo da história e da resistência. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para receber todas as novidades.